Bem, vamos lá então, pessoal, começar a segunda aula do módulo de sessões e cookies. E a gente vai começar criando esses dois modelos aqui, né? Para a gente ter ali no nosso banco de dados as tabelas user e user type, tá? Né, já que assim, nessa sessão, nesse módulo, nós vamos ver também criação de conta de usuário, né? Login, logout, lembrando que login e logout vai utilizar as sessões que a gente acabou de ver, né, na aula passada, né? Então vamos lá, né, criar esses dois caras aqui. Abrir aqui então o nosso schema.prisma e vou começar a criar aqui o user type, né, esse primeiro modelo aqui, né? User type, no caso, ele também vai ter um ID, mas como não vai ser, né, um modelo que vai, então não vai ter CRUD, né, não vai ter, o usuário que está utilizando a aplicação não vai fazer uso direto desse modelo, dessa tabela. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um inteiro dessa vez, porque vai simplificar para a gente ali, né, a manipulação, né, das chaves estrangeiras dentro da tabela user, tá? Então, nesse caso aqui vai ser um inteiro, né? Então, vou botar aqui, olha, que vai ser um ID também, para indicar que isso aqui vai ser a chave primária, né, da tabela, do modelo, no caso. E aqui eu também vou dizer, né, que o tipo desse cara no banco vai ser esse aqui, tá? Fora isso, o user type vai ter um label também, que aí sim vai ser uma string. Esse label aqui, o que é user type, pessoal? Assim, antes de mais nada, né? Assim, através desse cara aqui, a gente vai conseguir dizer se um dado usuário ele é um cliente da nossa loja ou se ele é um admin, né? Se é um cara, por exemplo, que tem permissões de criar produtos, tá? O cliente só pode fazer compras, enquanto o admin ele pode criar produtos, deletar produtos e aí deletar o usuário e por aí vai, tá? Então, assim, o label aqui, nesse caso, como a gente vai ter só dois tipos, que vai ser admin e client, então, nesse caso, eu vou botar só um DB, e aqui a gente pode botar um char, por exemplo, um char 6, ou então até um varchar 10, né, caso depois a gente tenha mais tipos de usuários, né? Mas vamos deixar assim, o client e o admin por enquanto. E aí depois, né, vou até copiar daqui, olha só, a gente vai ter só mais esses dois campos aqui, o create at e o update at, tá? Então vamos lá agora que é o nosso modelo user. Esse cara aqui sim, ele vai ter um ID string, né, porque o usuário, né, que vai utilizar a aplicação, ele vai ter sim, né, acesso direto aqui, né, a um CRUD de usuário, né, no caso assim, o usuário admin, ele pode adicionar o usuário, né, ou ele pode adicionar um novo admin, ele pode deletar o usuário, né, então se um admin vai ter essas permissões, enquanto que o usuário cliente ele só pode criar sua própria conta, tá? Então, né, nesse caso aqui eu vou botar aqui db, aliás, ID primeiro, né, para indicar que esse cara aqui é a chave primária da tabela, né? Botar aqui o default desse cara vai ser o ID. E também vou colocar, né, que já que o ID tem 36 caracteres, eu vou botar db char 3000, beleza? E user também vai ter um name, que vai ser uma string, né? Vê que não faz sentido eu colocar isso aqui, pessoal, olha só. Usuários podem ter nomes iguais dentro da aplicação, não faz sentido, né? Porque assim, na hora do produto, né, a gente colocou unique, porque é produto, né? Produto da nossa loja. Não faz sentido ter dois produtos com o mesmo nome, né? Agora, o usuário, sim, pode ter dois usuários com o mesmo nome, isso não tem problema nenhum. A forma que a gente vai ter de diferenciar um usuário do outro vai ser através do e-mail. Inclusive, o login vai ser feito através do e-mail. Tá? Uma opção, né? Claro que a gente pode também colocar um campo chamado username, né? Para o usuário poder colocar username, mas o mais comum mesmo é a gente utilizar o e-mail para esses casos, né? Tá? Então, unique. E aqui eu vou utilizar um db varchar 100. Aqui eu estou colocando 100, não tem problema, mas na hora de colocar no join, eu vou limitar, né, para o usuário não ter um nome tão grande, né? Mas eu gosto de colocar aqui essa opção de caso a gente queira ampliar depois esse campo, a gente pode, tá? Se bem que a gente poderia mesmo colocando aqui outra coisa, mas vou deixar assim mesmo, né? Tá aí, o e-mail agora, botar aqui as string.
aliás, pagar a unique daqui, né? Falei para vocês que não faz sentido. E vou colocar a unique aqui, né? E esse cara aqui também vai ser um baixar com 100 caracteres, beleza? Bem, o user também vai ter um type ID, né? Que vai ser uma chave estrangeira para essa tabela aqui, né? Como é uma chave estrangeira, então esse cara tem que ser do mesmo tipo da chave primária que ele está referenciando, certo? Então tá aqui, type ID. E aí, fora isso, a gente vai colocar também um atributo virtual, né? Para indicar assim, como é que essa tabela se relaciona com outras tabelas, no caso com essa tabela user type aqui, né? Vou botar aqui, olha, type, tá? Esse cara aqui vai ser do tipo user type. Vou botar aqui relation, indicar qual é a chave estrangeira dessa tabela atual que vai referenciar, né, a chave primária da outra tabela. E aqui a gente vai colocar a chave primária ali da tabela, né, user type, né? Beleza, pessoal? Fora isso, a gente vai ter também um status, né? Vamos botar o status aqui também. O status ele pode ter, vai ser um inteiro. E aqui eu vou botar um tinyInt aqui, db tinyInt, né? E também vamos colocar esses dois campos aqui. Pronto, está aí o nosso tá reclamando aqui. User type, relation, field, que está reclamando aqui. Ele não colocou aqui user, né? Cometi algum erro, algum canto aqui. Já ver que erro é esse. Field, user type. Era para ele colocar aqui, né, automaticamente, né? O ID. Tá aqui o ID. O que ele está reclamando aqui? ID. Coloquei isso aqui sem querer, né? Pessoal, realmente, né? Esse cara aqui não posso. Eu tinha copiado aqui, né? Mas só é para copiar esse cara aqui, né? Importante ser do tipo, né? Só. Tá aí, agora sim. Né? User, né? Então, assim, a gente vai ter também. Que eu posso colocar aqui, né? Users, que vai ser também um atributo virtual que vai me retornar um array de usuários que tem aquele tipo ali, né? O tipo client ou então o tipo admin, né? Então tá aí, pessoal, nossos modelos criados. Vamos então aqui atualizar nosso banco de dados agora. NPX, Prisma, Migrate, Dev, traço name. E aqui vamos colocar create users tables, né? Digamos que isso aqui também seja, né, relacionado com a tabela usuário, certo? Users tables. Vamos lá então. Opa, deu algum erro aqui. Pessoal, eu mudei recentemente aqui. Eu mudei aqui, ó. Esse cara aqui, que estava dando conflito com uma outra aplicação, né, que eu estou desenvolvendo para uma turma de PW aqui da UFAM. Eu acho que eu botei, eu mudei essa porta aqui. Eu acho que eu botei 3406. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver se é isso. Tá aí, tá. Eu mudei essa porta aqui e também mudei, né, esse endereço aqui, ó. Agora tá 8585, tá vendo? Então tá aí. Tá aí, criou o user, né? E criou o user type, pessoal. Tem duas tabelas novas, né, cada uma com a sua estrutura. E para essa tabela user type, a gente não vai ter um CRUD, né? Não faz sentido, né? Vai ser essas duas linhas fixas, admin e client. Então, uma coisa que a gente vai fazer, você deve ter explicado isso para vocês, a gente vai criar um seed para criar automaticamente os registros dessa tabela user type. Tá? Então, assim, a gente vai criar isso de forma automática, vamos criar um código para isso, para ele alimentar essa tabela, para que né, não seja necessário a gente fazer um CRUD, não faz sentido a gente ter um CRUD
para 2 registros apenas, certo? Então vamos lá, fazer isso. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou criar aqui, olha, um arquivo, new file, vou botar aqui, ó, seed.ts. Então, o seed, né, o Moisés deve ter explicado para vocês, é um mecanismo que a gente tem de alimentar automaticamente, colocar automaticamente alguns registros em algumas tabelas, tá? Então, assim, geralmente, né, para a tua tabela, para a tua aplicação funcionar, ela precisa que algumas tabelas já estejam preenchidas. Por exemplo, não faz sentido a gente ter um mecanismo de criação de usuário se antes disso eu não tiver, por exemplo, uma tabela lá, user type, já com os campos definidos ali, as linhas ali, admin e client, né? Mas que é super simples. Vamos lá, vou importar aqui o Prisma Client, Prisma Client. Vai ser o src /generated /prisma. Opa, esqueci do from aqui. Bom. Opa, é client. Const prisma é igual a new prisma client. Né? E aí vou criar aqui uma função, só que vou chamar de seed. Não vai receber nenhum parâmetro. Essa função aqui vai ser uma função async. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, dentro dessa função, né, chamar o Prisma para ele criar esses 2 registros que a gente quer de admin client. Né? Então, eu vou fazer assim, olha só, return, né, await, prisma.userType, né, já adicionou isso aí para gente. E aí, vou criar aqui o create. Dessa vez, eu vou utilizar o create many, pessoal, para já criar 2 registros de uma vez só. Então, vou botar aqui, olha, os dados para a criação desses 2 registros. E o data aqui nesse caso vai ser um array, onde cada linha desse array, cada registro desse array, ele vai ter os dados de uma linha da tabela. Né? No caso aqui eu vou colocar, olha só, o ID. A gente pode colocar um aqui. E o label, eu vou colocar, por exemplo, client. Né? E aqui eu vou ter uma linha com ID 2, label, 2 pontos, né, admin. Beleza, pessoal? Uma coisa que a gente pode fazer também para o nosso código ficar melhor ainda é aqui, olha só, a gente criar aqui, né, um new resources, um folder chamado user type, e aqui dentro de user type a gente criar um arquivo chamado user type.constants.ts. E aqui a gente exportar, né, ao invés da gente colocar né, o client aqui, a gente utilizar dados de constantes que a gente pode criar nesse arquivo aqui, né? Então aqui eu vou botar, olha só, vou criar um enum, certo? Do TypeScript, né? E aqui vai ser user types. E aqui eu vou dizer que a gente vai ter user type admin, que vai ser o usuário com ID 1, e a gente vai ter o user type client com o ID 2, tá? Então, pessoal, isso aqui a gente vai utilizar ao longo de todo o código. Sempre que a gente for referenciar, né, um desses tipos, a gente não vai colocar chamar 2, né? Fica bem melhor assim. A gente vai colocar usertype.admin e usertypes.client, né? Fica mais legível o código assim, né? Então, eu vou importar esse cara, olha só. Import user. Aliás, aqui é user types, né? From src barra resources barra user type barra user type constants. Pronto. Então, assim, eu só botar aqui, olha só. Ao invés de colocar eu vou colocar ponto client. Tá vendo? E ao invés de colocar 2, eu vou colocar ponto admin. Certo? Ficar melhor assim, né?
Então tá aí, pessoal. Então esse cara aqui vai ser, no caso, o valor 2, né? Vou até botar esse cara aqui para cima, então. Deixa eu invertir aqui, né? Botar desse jeito aqui, então. Então o admin vai ser do tipo 1 e o client vai ser do tipo 2, né? Então pronto, pessoal. Esse cara aqui, essa função aqui, quando for executada, ela vai criar para a gente, né, os registros na tabela userType. E aí, né, é estranho, tá, pessoal, você colocar o weight aqui assim direto. Né? A gente não costuma fazer isso, né? Porque seria uma chamada no escopo global, né? Aqui, quando a gente está no escopo global, para executar uma promise, a gente dá seed, né? Executa aqui, e aí, como esse cara aqui vai retornar uma promise, porque ele é uma função async, então a gente vai colocar um den aqui, ó, um den, né? E aí eu vou dar apenas, né, quando ele executar esse cara, eu vou dizer apenas que, né, a, a coisa foi executada, né? Então, vou botar aqui registros adicionados no banco. Beleza? Bem, se der algum erro, a gente vai chamar o cat aqui. E aí eu vou aqui no cat, dar só um console.log, erro. A gente também pode colocar console.log erro ao executar a seed. Bota 2 pontos com esse erro aqui, né? A gente pode botar um finally aqui. O finally ele é executado em qualquer um dos casos, dando erro ou então den, tá? A gente pode usar o finally aqui para encerrar, para assim, fechar a conexão com o banco, né? Desconectar. Porque assim, esse cara aqui, esse seed, ele vai ser executado fora da aplicação. Eu vou chamar ele diretamente. Vou dar o TSX e chamar esse cara aqui, tá? Então, como ele vai abrir conexão com o banco para fazer isso aqui, a gente pode fechar esse cara, essa conexão, usando, né, isso aqui, olha só. Prisma disconnect, né? Aí ele vai desconectar do banco. Esse cara aqui, ele retorna uma promise, vamos botar o wait aqui e vou colocar a sync aqui. Pronto, então esse cara aqui vai ser chamado, né, não importa se deu erro, se não deu, tá? Bem, tá vendo isso aqui? Então é basicamente um arquivo .ts que adiciona, executa esse cara aqui para, né, adicionar esses registros aqui na tabela userType, né? Então, né, a gente pode ir aqui no nosso package.json, incluir aqui um cara chamado kids, né? Que vai basicamente, olha, já até atualizou aqui para mim já. Estou com o Copilot ativo aqui, deixa eu desabilitar esse cara. E aqui a gente vai usar o TSX, né? TSX, que é uma alternativa ao TS Node. Já mostrei para vocês. O TS Node ele é uma forma de se executar código TypeScript diretamente, né? Mas o TSX é uma forma ainda melhor de fazer a mesma coisa. Tá? Ele é mais rápido. Né? Eu estou utilizando ele aqui também. E ele está instalado aqui na aplicação também. Né? No caso, o TSX está aqui. Ó, tá? E aí, vamos lá, pessoal, executar esse cara aqui então. Da npm run seeds. Vamos ver se ele gera aqui para gente. Ó, registros adicionados do banco. Então, a priori, deu tudo certo. Vamos lá no user type. Pronto. Tá aí os dois, né? Os dois registros foram adicionados no banco com sucesso. Então, a priori, tudo certo. Vamos lá continuar então, né, a nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer um controlador, né, para a gente poder criar usuários, né? Na verdade, para o usuário poder criar a sua própria conta, tá? Só que para criar a sua própria conta é importante que a senha que o usuário informe no formulário que a gente vai criar, essa senha seja salva no banco de dados de forma criptografada, né? E aí vamos ver, né, mais detalhes sobre isso aqui. Então tá aí, né, eu rodei aqui o Migrate para criar as tabelas, né?
E aí, aqui não tem informações do CID, mas eu mostrei aqui no vídeo como é que faz para a gente alimentar aquela tabela user-type, né? Bem, então a gente vai precisar criptografar as senhas, porque não é legal a gente salvar as senhas do usuário cruas no banco, né? Assim, não é legal, isso não é legal com o usuário. Eu estou colocando alguns motivos disso, né, aqui nesse slide, né? Porque assim, se você salva, né, a senha crua no banco, da forma como o usuário coloca no formulário, qualquer pessoa que tem acesso ao banco vai ter acesso à senha do usuário, né? Isso não é legal porque muitos usuários eles usam a mesma senha em vários lugares. Inclusive, você pode ter, né, um usuário que vai usar uma senha na tua aplicação que é a mesma senha que ele usa no banco dele. Então, isso não é legal com o usuário, né? Isso não é uma prática devida, né? Então, a gente não guarda a senha crua, tá? Porque isso aqui eu estou falando, assim, vários usuários usam a mesma senha em vários sites, né? A senha vai aparecer nos backups do banco, né? Não vai estar só no banco de dados, vai estar nos backups. Então, assim, por mais que o teu banco esteja um esquema de segurança por trás, mas é comum a gente fazer backups, os backups vão estar onde, né? A gente vai estar seguro também. Claro que vai ter que estar seguro, mas é bom a gente construir camadas de segurança. Então é bom a gente colocar, né, o dump do banco no local seguro, mas também é bom a gente colocar, né, a senha do usuário criptografada, porque se alguém conseguir acesso ao backup, né, ele não vai ter acesso à senha dos usuários, né? É muito comum vazar, né, assim, sair nas notícias de que hackers conseguiram a senha dos usuários, tudo mais, de várias aplicações. Então, assim, aí você vê que é muito comum a gente ter várias camadas de segurança, mesmo assim os hackers conseguem, nessas senhas. Então, vamos tentar mitigar isso de toda forma que a gente puder, né? Bem, outra questão aqui, assim, se o banco estiver na cloud, né? As senhas vão estar expostas na cloud também, né? Por mais que a cloud elas tenha também camada de segurança ali, mas, por exemplo, os funcionários da cloud, né, vão ter acesso à senha dos usuários. Então, né? E outra questão de segurança também é que as senhas ficam expostas a ataques de SQL injection. Né? O que é isso, pessoal? O que é o SQL injection? Vamos lá. Olha só. Digamos, né, que a tua aplicação ela tenha esse mecanismo aqui, olha só, né, do usuário poder buscar, né, a capital informando o estado. Então, o usuário, né, informa o estado aqui e aí a tua aplicação por trás faz uma consulta aqui às tabelas para descobrir qual é a capital do estado que o usuário, né, digitou, né? Então, por exemplo, assim, se você fizer, né, a consulta, né, se o usuário colocar Amazonas aqui e apertar no botão, então vai ser feita essa consulta por trás, certo? Né? Então, até aí tudo bem, né? E nesse caso vai retornar, né, a capital, nesse caso vai retornar Manaus, né? Mas, digamos que o usuário não coloque aqui o estado, ele coloque uma coisa bem diferente, olha só. Ele coloque alguma coisa assim. Que vai acontecer? Tá vendo assim que ele colocou trecho de um comando SQL aqui, né? E olha só o comando que vai ser executado, né, na tua aplicação. Olha só, ele vai selecionar o estado e a capital, né, da tabela estado. O estado é igual a vazio, então não vai retornar nada, né? Mas ele vai criar a união do resultado dessa consulta com essa outra consulta que ele colocou aqui, olha só, né? Então ele vai juntar, né, o retorno dessa consulta com o retorno dessa consulta aqui. E aqui nesse caso ele vai retornar login e senha from usuário, where login é diferente de vazio, olha só. Tá vendo? Você vê que assim ele colocou essas duas aspas aqui, olha, no, 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 no final e no começo, para casar com as aspas que estão sendo utilizadas aqui, olha só. Né? Então aqui ficou igual aspas vazia, aqui ficou diferente de aspas vazia. E nesse caso, o usuário não vai retornar, não vai recuperar, né, a linha contendo ali a capital do estado que ele informou, né? E o que ele vai obter vai ser uma coisa bem diferente, vai ser isso aqui, ó, tá? Então, isso é SQL injection, pessoal. É basicamente você colocar SQL, trechos de comando SQL, nos inputs de uma aplicação para tentar recuperar ali, né, dados, por exemplo, de usuário, senha de usuário, e por aí vai. Note que também, né, uma coisa que ele podia ter feito aqui também
por exemplo, ter apagado o banco, né? Pode ter apagado tabelas também, com drop table, tá? Então, né, isso aqui é muito perigoso e a gente tem que evitar ao máximo nesse tipo de coisa aqui, tá? Bem, os ataques de SQL injection são possíveis, né, se o invasor ele conseguir usar aspas, né? Aqui ele colocou aspas no final e no começo, né? Se o usuário não conseguir colocar isso, né, ele assim, ele não vai conseguir fazer ataque, esse tipo de ataque aqui, tá? E é por isso, né, que o Prisma, por exemplo, ele faz escape, né? Assim, se o usuário coloca aspas no comando, no input, aliás, então, né, o Prisma vai colocar um escape, né? Então, nesse caso, por exemplo, o aspas uplas vai virar esse cara aqui, ó, né? Então, assim, com Prisma é praticamente impossível, né? Impossível, é difícil dizer, né, pessoal, porque na verdade, né, tem assim, a segurança tem que ser várias camadas de segurança e eu não sou um especialista de segurança também, tá? Mas você vê que então o Prisma ele adiciona essa camada aqui para dificultar ao máximo ali, né, o usuário poder usar um SQL injection. Na verdade, assim, de fato, assim, pelo input aqui, não tem como mais, né? Já que deu escape aqui, né, nas aspas, então né, não tem mais, através do usuário, através desse mecanismo aqui, ele conseguir, né, recuperar, né, senhas ou então fazer qualquer outro comando de SQL injection, tá? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Então vamos ver então o que a gente tem, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para criptografar a senha do usuário. Já convenci vocês de que é importante criptografar, então vamos ver, né, quais são as alternativas que a gente tem para criptografar, né? E a criptografia geralmente é feita através de funções de mão única, né? Como é, por exemplo, o MD5, né? Então, se você fizer assim, ó, echo teste, e aqui colocar, por exemplo, a MD5 SAM, ele vai gerar para a gente uma string, um hash, né? Que é o MD5 desse cara aqui. Todo mundo já conhece bem o MD5, né? Que são funções de mão única, funções hash de mão única. E de mão única por quê? Porque uma vez que você chega nisso aqui, você não tem mais como obter a string original. Teoricamente, né, o MD5 não é o script de hash mais seguro para isso, tá, pessoal? Tem coisas mais seguras, tá? A gente vai ver algumas delas aqui. Mas, né, assim, é bem difícil o usuário conseguir sair disso aqui e chegar no teste, tá? E descobrir a senha, né, a partir disso, tá? Então essa é a ideia. A gente não vai salvar, né, por exemplo, se a senha do usuário, por exemplo, minha senha, minha senha, e eu vou colocar aqui, por exemplo, o traço N, né, o traço N ele tira, ele não coloca, é traço N mesmo? Eu acho que é. O traço N ele não coloca uma nova linha aqui, tá? Sim, ele tá colocando esse caractere aqui, é o meu próprio prompt aqui, né? Meu próprio shell tá colocando esse troço aqui, mas é para indicar que não tem uma nova linha depois de minha senha, tá? Eu quero tirar no MD5 apenas de minha senha e não minha senha barra N, tá? Então tá aí, olha só. Ah, então, assim, eu vou pegar a senha do usuário e vou tirar o MD5. E uma opção que a gente tem é pegar esse MD5 aqui e salvar ele no banco, tá? Então, eu não vou salvar esse cara aqui no banco, eu vou salvar o MD5, né? É uma opção. Mas, como é que funciona? Olha só. Uma vez que o MD5 está lá no banco e não minha senha, o que vai acontecer? Na hora do login do usuário, ele vai colocar lá o e-mail e a senha dele, né? Eu vou pegar então aquela senha que ele colocou no login, vou tirar o MD5 e vou comparar esse MD5 com o MD5 que está no banco, tá? Se forem iguais, então eu vou dizer que o usuário digitou a senha correta. Então eu não vou mais comparar minha senha com minha senha.
E eu também não vou tentar, de forma nenhuma, descriptografar isso aqui para ver se o usuário digitou a senha correta, não. Eu vou salvar isso aqui no banco, no lugar de minha senha, tá? E aí, quando o usuário fizer login, eu vou pegar a senha que ele informou no login, calcular o MD5 e vou ver se o MD5, né, que a gente calculou é igual ao que está no banco. Se for igual, eu vou dizer que o usuário acertou, né, a senha, tá? Basicamente, essa é a ideia, tá? E aí, né, teoricamente, não é mais possível, né, o usuário chegar a partir daqui para chegar, assim, se alguém conseguir hackear o banco, né, se alguém conseguir hackear o banco, o hacker, no caso, não vai conseguir descobrir a senha do usuário porque a senha dele aqui está criptografada, tá? Mas tem só uma questão, pessoal, olha só, se eu pegar esse cara aqui, ó, fizer um copy aqui, né, copiei o hash aqui, e eu buscar por esse cara na internet, você está vendo como eu vou ter alguns sites, né? Eu vou ter alguns sites, né, que vai indicar para mim qual é o hash, assim, esse hash de qual palavra esse cara é. Tá vendo? Né, eu peguei ali o hash de minha senha, coloquei aqui na internet e tá aí, né? Ele sabe, ó, minha senha, tá vendo? Então, alguns, né, sites, eles te dão isso, né? Isso aqui é o que a gente chama de hash de rainbow tables, né? São tabelas que estão na internet, que você pode pegar também, né, de outras fontes, contendo um conjunto de hash para um conjunto de palavras, né? Mas como é que isso é feito, pessoal? Como é que o pessoal descobre assim? Como é que o pessoal descobre, né, que para uma tabela dessa, o Google ele tem bloqueado, tá? Antigamente era muito comum, deixa eu mostrar no slide aqui para vocês. Antigamente era muito comum a gente ter isso aqui, olha só, essas rainbow tables, que são sites contendo para cada tipo, para cada senha, né, os hashes de vários algoritmos. Aqui tem o MD5, mas tem o SHA-1, SHA-256, e aqui na minha máquina também tem, olha só, SHA-256, né? E geralmente a aplicação, o ambiente Linux tem essas coisas. Olha, vê que agora o hash ele é bem maior. O SHA-256 ele é bem mais seguro do que o MD5. Mesmo assim, se eu for aqui na internet, é provável que eu encontre algum site dizendo, né? Tá vendo só? Algum site dizendo de qual senha é esse hash. Tá vendo? Então, né? Qual é o ponto aqui, pessoal? Assim, como é que os usuários, os hackers, criam essas rainbow tables? Porque assim, não tem como o hacker, né, conseguir a senha de uma série de hash, né? O hacker não tem como pegar esse hash aqui e descriptografar, né? O hacker não tem como fazer isso. O hacker. Então, o que é feito? Ele pega um dicionário de senhas, ele pega um conjunto de senhas mais comuns, por exemplo, Deus, Jesus, Flamengo, Corinthians, minha senha, teste 123, senha 123, são as senhas mais comuns e eles usam desses algoritmos de SHA-256 e descobrem, né, qual é o hash, né, para cada uma dessas senhas mais fáceis, certo? E aí monta uma tabela disso, né? Então tá vendo como eu consigo pegar, né? Assim, eu consigo descobrir qual é o SHA-256 dessa senha, né? E uma vez que eu consigo fazer esse caminho, né, da senha para o hash, não consigo do hash para a senha, mas consigo da senha para o hash, então eu vou conseguir criar tabelas mostrando quais são os hash de várias senhas, né, que usuários podem utilizar, tá? Então é por isso que a gente tem, né, coisas assim, tá? Bem, o Google ele não tem mais recuperado essas Rainbow Tables nas consultas dele, mas você pode, né, encontrar essas Rainbow Tables, por exemplo, na Deep Web, né? O fato é que tem. E nada de qualquer usuário pode construir uma tabela dessa, né? Você vê esse cara aqui, por exemplo, olha só, ele tinha uma tabela hash nesse site que ele saiu do ar, uma tabela hash, Rainbow Table, aliás, contendo 27 bilhões de senhas, de hash de senhas, tá? Então vê que, assim, não é
Você pode sim, né? Se o usuário colocar uma senha fácil, é fácil sim, né, a gente tentar descobrir qual é a senha do usuário, uma vez que a gente tem acesso ao hash dele, tá? É relativamente fácil, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, a mensagem não é também tão seguro eu pegar o MD5 ou o SHA-256 do usuário, da senha do usuário, e colocar no banco. Eu não posso pegar esse cara aqui e botar no banco. Não posso fazer isso, que isso também não é seguro. Se hackers eles conseguirem, né, acesso ao banco, eles podem utilizar dessas tabelas para tentar descobrir a senha de vários usuários. Não vai conseguir de todos os usuários, né? Alguns usuários têm senhas bem complexas, né, com mais de 8 caracteres, números e letras maiúsculas. E aí, nesse caso, é bem mais difícil. Né? Você vê que nem quando a gente tem tabelas com 27 bilhões de senhas criptografadas, a gente vai mesmo assim conseguir né, descobrir senha de qualquer usuário. Né? Se o usuário colocar uma senha robusta, né, não vai cair, essa senha não vai estar numa tabela dessa, tá? Ok? Então, mesmo assim, né, o hacker vai conseguir a senha de alguns usuários. Da maioria dos usuários, no caso, porque nem todos, né? São poucos usuários que têm essa preocupação de colocar uma senha robusta ali, né, para né, as senhas, né? Então, pessoal, assim, que a gente faz aqui? A gente usa um mecanismo de salt, que é uma estratégia que a gente pode adotar na nossa aplicação para que as senhas criptografadas fiquem mais seguras. Qual é a ideia? Olha só. É, digamos assim que a tua aplicação, né, ela cria uma string aleatória para cada usuário. Tá aqui, olha. Então, assim, digamos que o usuário tenha colocado assim, minha senha, essa aqui seja a senha do usuário, certo? Eu vou botar aqui, por exemplo, MD5 de novo, certo? Então, digamos que o usuário tenha digitado minha senha lá na hora de criar, né, a conta dele, tá? Que o Salt faz? Ele gera uma string aleatória para esse usuário e ele vai concatenar essa string aleatória com a senha que o usuário digitou. Então, vou botar, por exemplo, aqui alguma senha aqui, por exemplo, ó, com caráter especial, com letras e números, alguma coisa bem grande assim, certo? Então, isso aqui é o Salt, né? Isso aqui é o Salt e minha senha é a senha que o usuário digitou lá na tela de criação de conta, certo? E agora, o que eu vou salvar no banco vai ser, por exemplo, o MD5 desse cara inteiro, certo? E agora, quando o usuário for fazer login, né, ele vai lá digitar minha senha. Eu vou pegar o salt que eu utilizei para esse usuário, vou concatenar, vou tirar o MD5 e vou ver se bate com o que está no banco. Tá? E você vê agora que a gente nunca vai ter, né, num Rainbow Table, uma senha criptografada para essa senha aqui. A gente nunca vai ter. Né? Isso aqui é grande demais. Né? É grande demais para que isso aqui apareça numa Rainbow Table. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia, pessoal. Para a gente resolver o problema da Rainbow Table, a gente usa desse mecanismo chamado Salt aqui. Tá? Onde a gente concatena a senha do usuário um hash, né, uma string grande, né, e aí eu tiro o MD5 ou o SHA, né, 256 ou SHA 512. Aqui também tem o SHA 512, olha só, que é mais robusto ainda. Olha só o hash que ele gera aqui, ó, um hash grandão, tá vendo? Então eu vou tirar o hash dessa coisa grande e não apenas da senha que o usuário, né, colocou na hora da criação da conta, tá? Bem, por nossa sorte, para nossa sorte, a gente não tem assim, a gente não precisa usar esse mecanismo, tá, pessoal, de gerar string aleatória e depois tirar o resto, tudo mais. A gente tem uma biblioteca que faz tudo isso para a gente, tá? Que é o Bcrypt, né, que é implementado através desse pacote do NPM, que é o Bcrypt.js. É ele que a gente vai utilizar aqui, né, para a gente poder criar, né, a conta do usuário, né, de forma, assim, a senha do usuário de forma criptografada, tá? Qual é a ideia aqui? Olha só.
Bcrypt, ele gera uma senha parecida com essa aqui para cada usuário, olha só, para cada usuário, tá? E essa senha aqui, ela é organizada em várias partes, né? Tem essas 4 partes aqui. Isso aqui define, né, qual é o algoritmo que a gente está utilizando, né, que o Bcrypt.js está utilizando para criptografar a senha do usuário, que no caso é o Blowfish, tá? O Bcrypt usa o Blowfish, que é um algoritmo de hash de mão única, né? Similar ao MD5 e por aí vai, tá? Aqui é um fator de custo, esse 10 aqui. Esse aqui é o salt, eu já expliquei aqui esse fator de custo aqui, tá? Esse aqui é o salt gerado para aquele usuário e esse aqui é o hash gerado, né, a partir do salt concatenado com a senha do usuário. Tá vendo? Então tem essas partes todas aqui, tá? O que é o fator de custo, pessoal? A ideia é a seguinte, olha só. Né, digamos que a gente tem um hacker querendo invadir ali, descobrir a senha de algum usuário, né, dentro da tua aplicação. O que o usuário pode ficar tentando fazer? Ele pode ficar tentando descobrir qual é a tua senha ali. Ficar tentando várias senhas, né? Vai tentar as senhas mais triviais. Flamengo, Deus, Jesus, as senhas mais comuns ali, né, que usuários usam, né, né, como senha, né? Então o hacker pode fazer isso, né? Tentar descobrir a senha na mão, né? Para alguns usuários da tua aplicação, certo? O que é o fator de custo? O fator de custo é um mecanismo que faz com que quando eu tento descobrir, né, assim, quando eu informo lá, por exemplo, a senha de um dado usuário e peço para o sistema de checar se aquela senha está correta ou não, esse fator de custo cria uma demora na resposta que o servidor vai te dar, tá? Então, assim, você está na tela de login, digita lá o e-mail e a senha. Você clica e entrar. Vai ter um delay criado pelo próprio servidor e esse delay vai fazer com que o servidor o servidor vai te dar uma resposta não imediata, mas uma resposta depois de alguns milissegundos, algumas frações de segundo. Isso faz com que o usuário não possa tentar várias senhas uma atrás da outra, tá? Essa é a ideia, né? Eles notam o seguinte, assim, o hacker, ele vai utilizar scripts ali para tentar usar, né, a API da aplicação para tentar descobrir, né, a senha a partir das chamadas a essa API. Não vai necessariamente utilizar a tela ali de login, né? Ele vai utilizar a API para checar, né, a senha do usuário, né? E se o usuário poder checar, por exemplo, milhares de senhas por segundo, uma hora ele vai descobrir qual é a senha daquele usuário. Então a gente tem esse fator de custo, né, de forma que para eu dar um retorno para aquele usuário na hora dele fazer o login, na hora de dar um retorno se a senha está certa ou incorreta, a gente tem esse custo aí. E como é que esse custo é calculado? O que é esse 10 aqui? Ó? O que é esse 10 aqui? É o seguinte, o usuário informou a senha, né? A gente concatena a senha com o salt. E aí eu criptografo, gero, por exemplo, um MD5, um Blowfish, né? E aí eu pego esse hash que eu obtive e calculo de novo o Blowfish dele. Aí eu pego o Blowfish, o hash resultado, e calculo de novo o Blowfish dele. E eu faço isso 2 elevado a 10 vezes. Então esse é o fator de custo. Eu crio o hash do hash do hash do hash 2 elevado a 10 vezes. E aí, nesse caso, né, nesse caso, o usuário vai demorar para obter a resposta, já que o custo, né, para você gerar aqui a senha, para você, na verdade, verificar se a senha está correta ou não, ele é alto, tá? Então, você já impede um hacker, né, de usar esse mecanismo de checar ali a senha do usuário, assim, checar milhares de senhas ali para um dado usuário, tá? Então, essa é a ideia do fator de custo. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar a implementar aqui, né, o nosso CRUD de usuários. E na verdade, assim, o que eu vou fazer aqui, pessoal, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui 2 resources. Eu vou criar aqui um resource user, tá? E vou criar aqui um resource chamado
auth. Esse auth aqui, ele vai ter basicamente três funções: login, logout e o SIGAP. A SIGAP vai ser o mecanismo onde o usuário pode criar sua própria conta na loja virtual. Tá? Então, assim, o usuário ele quer fazer uma compra, ele pode criar sua própria... quer fazer uma compra, né? Ele pode criar sua própria conta na loja virtual, certo? Mas fora isso, a gente também vai ter o CRUD de usuário, onde um usuário admin vai poder gerenciar usuários. Por exemplo, vai poder criar novos usuários admin. Vê que, assim, não faz sentido o usuário que quer criar a sua conta para ele poder fazer uma compra, não faz sentido, por exemplo, esse usuário ser admin, né? É por isso que a gente geralmente faz duas coisas separadas, né? Uma coisa é o SIGAP, onde o usuário pode criar sua própria conta. Outro é o Create User, que a gente vai dar essa opção para os admins da aplicação, para que esses admins possam criar, por exemplo, outros admins, tá? Então a gente vai ter um CRUD de usuário separado e uma função também, uma rota ali, onde o usuário vai poder criar sua própria conta apenas para fazer compras, mas nesse caso o usuário não vai poder criar admin, tá? Então é assim que a gente vai, né, desenvolver aqui, né, organizar aqui o nosso código, tá? Então vamos lá, pessoal, implementar aqui nesses 12 resources. E aí, então a ideia é essa, né? Assim, aqui em user, eu vou implementar um CRUD de usuário, né, para que o admin da aplicação ele tenha gerência sobre o usuário, ele possa deletar, possa editar, possa criar novos admins, tá? Então, essa é a ideia de user, tá? A ideia do auth, no caso, é o usuário da loja virtual poder criar sua própria conta, certo? Então, olha só, eu aqui vou entrar no resource user e vou aqui criar, olha só, nosso user.controller.ts, user.router.ts, user.service.ts, user.types.ts. Então, vou criar esses caras aqui, né? E vou fazer a mesma coisa ali no alvo. Mas olha só, a ideia aqui, pessoal, eu não vou implementar agora aqui, né, o CRUD de user. Tá? Não vou implementar isso aqui agora, tá? Talvez eu até deixe como exercício para vocês. O que eu vou implementar aqui, no caso, é apenas uma função service, né, de criação de conta de usuário, porque assim não faz sentido assim, a gente vai ter um create user aqui para o usuário admin poder criar contas de usuários, mas também tem o SIGAP que é para o usuário poder criar sua própria conta, né? São duas funções bem parecidas, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no user service criar uma função create user que vai uma das propriedades que precisam ser informadas ali para criar um dado usuário é informar o tipo de usuário, e essa mesma função vai ser usada pelo service de auth, tá? Então vocês já vão entender melhor, né, assim como é que vai ficar aqui nossa organização. Então vou botar aqui, ó. Yes. Vou botar aqui, ó. Auth controller auth. Agora estou criando as funções dentro de auth, né? Auth service e auth types. Beleza, pessoal? Então tá aí criado, né, esses arquivos aqui. Vamos primeiro então, né, criar aqui dentro, né, esse cara aqui, né, import Prisma client const Prisma é igual a new Prisma client. Opa, aqui não ficou client, né? Prisma client e aqui new Prisma client. E agora vamos lá. Const create user vai ser igual, vou botar aqui no export log, vai ser igual a sync. Esse cara que vai receber, né, o que? Esse cara vai receber um user, né, com create user DTO, e aí vamos criar esse cara aqui no types, né? Tá? Então vamos lá, olha só, aqui eu vou botar import user
certo? E aí, export, type create user DTO vai ser igual a pic user, e aí para criar um usuário eu vou precisar ali informar, né, o nome, vou precisar informar qual é o e-mail, vou precisar informar qual é o type, a dica. Cadê a senha aqui, pessoal? Eu não botei senha lá no Prisma, não. Eu esqueci de colocar a senha aqui, ó. Vamos precisar colocar aqui então rapidinho. Vamos lá então, olha só. Vou botar aqui, ó. Password. Né? Então esse cara aqui ele vai guardar a senha criptografada. E aqui no slide, olha só, esse cara aqui ele tem 60 caracteres no total, tá somando tudo aqui. Vai ter, se não me engano, 60, depois a gente pode contar aqui, mas se não me engano são 60 aqui, tá? Então eu vou botar aqui, olha, que o password vai ser uma string, né? Lembrando que é esse cara que vai ser salvo no banco e não a senha crua do usuário, certo? String, e aí eu vou botar aqui db, char, e aqui eu vou botar, né, 60 para caber ali, né, a senha, né, criptografada, né? Então, vamos lá, então, atualizar nosso banco de dados. npx, prisma, migrate, dev, name, ad, add, user model. Tá aí, atualizou, vamos ver aqui. Como é que eu esqueci da senha do usuário? Tá aí, atualizou. Aqui, para o password não ficar no final, pessoal, vocês podem mover os campos aqui, né, sem problema nenhum. Você pode mover esse cara para cá, isso não vai dar erro nenhum. Aqui a ordem não importa, tá? Opa, deu erro aqui. Mover. Executar. Ih, está dando erro aqui. Bem, se está dando erro, eu não vou nem atrás do erro não, pessoal. Vou deixar assim, mas geralmente você pode fazer essa movimentação aqui, ele não cria problemas, tá? Ah, ainda mais que a tabela está vazia aqui. Bem, a priori, assim, não teria nenhum problema fazer essa mudança aqui não, mas está dando um erro no banco. Vamos deixar, né, assim mesmo. Tá aqui ele não está deixando nem ver o SQL, né? Ver o SQL. Engraçado. Deixa eu parar. Não tem nenhum problema também ela ficar no final, tá? Esse campo aqui. Então tá aí, pessoal. Então vamos voltar aqui. Então, né, user type também vai ter o password aqui, né? Password aqui também, certo? Então tá aí, olha só. Então, para criar conta de um novo usuário, eu vou precisar informar esses 4 campos aqui. Depois, pessoal, assim, na hora que a gente começar a ver a questão do formulário, a gente vai precisar criar aqui um outro campo também, que é o repeat password, tá? Assim, por mais que esse não exista esse campo no banco, mas quando o usuário, né, quando o usuário ele for preencher o formulário, esse formulário vai ter um campo onde ele vai repetir a senha, né, como normalmente tem, tá? E aí, né, normalmente essa senha repetida ela vai para o back-end. Então, nesse caso, a gente vai precisar colocar, por exemplo, uma coisa assim, né? E repeat password. Esse cara aqui vai ser uma string, né? Tá, então é isso, né? Para eu dar uma estendida aqui, né? Nesse type, eu adiciono isso aqui. Lembrando que isso aqui não vai para o banco, então eu vou precisar remover esse cara. Ele vem do front-end para o back-end, mas na hora de incluir o novo usuário, eu vou precisar remover, né, esse cara aqui, tá bom? Você pode até ver logo isso aqui, né? A remoção desse caractere. Então, olha só, desse atributo, né? Então, vou importar aqui create user DTO.
Importei, então vamos dar return prisma.user, .user.create, né? E aqui eu vou colocar os dados do usuário, tá? Né, que seria, né, isso aqui. Só que, no caso, user ele tem um cara que está estranho, né? Por exemplo, que é o repeat password, né? Não existe, né, dentro desse cara aqui o repeat password, certo? Tá, vai até dar erro aqui, né? E também tem o status lá que vamos precisar informar, né? Mas olha só, como esse cara aqui ele tem o repeat password, eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou dar const, vou botar aqui, repeat password, vírgula. Aqui eu vou fazer o spread data é igual a user. De forma que user aqui no caso, o data aqui no caso, ele passa a ter só esses caras aqui, tá vendo? Então isso aqui é uma forma da gente retirar um atributo aqui de um objeto, tá? Tá aqui o objeto completo. E aqui eu digo qual o atributo que eu não quero que faça parte do data, tá? E esse aqui é o mecanismo, então, então botar aqui traço, data. E aí vamos botar aqui o status, né? O status aqui desse usuário. Eu não tinha criado aqui algum mecanismo de status, não, né? Product. A gente pode fazer o seguinte, olha só, vou criar aqui também, pessoal, new file user.constants.ts e aqui eu vou dar um export enum para criar um enum chamado user types, tá? De forma que a gente informe aqui quais são os tipos válidos ali para o usuário, né? Os tipos ali, os user types não, né? Desculpa, user status, né? User types a gente já tinha criado antes ali. Eu tinha criado aqui, né? Constantes, ó. User type tá aqui, né? Tá. Então vamos lá, olha só. Aqui vamos criar então o user status, né? Então assim, a gente vai dizer que quando o status for igual a 1, o usuário está ativo, né? Quando ele tiver status igual a 0, ele foi apagado, certo? Então a gente está utilizando esse mecanismo aí de soft delete, né, dentro da aplicação, né? Pessoal, se for aqui no subs, aqui a gente pode fazer isso também depois, hein? Tá um aqui. Vou deixar como exercício para vocês, tá, pessoal? Fica feio você colocar né, um número um aqui, né? Fica pouco legível, né? O que é esse um aqui, né? Fica muito melhor você fazer desse jeito aqui, né? Por exemplo, você criar um enum desse, e aí você, né, dizer que o status nesse caso vai ser igual a active. Porque não faz sentido você criar um usuário apagado, né? Tá, pessoal? Então esse cara aqui vai ser igual a 1. É bem melhor fazer assim do que fazer aquele esquema lá. Então vou deixar como exercício para vocês mudarem aqui, criarem aqui uns constantes aqui para product para você não usar desse mecanismo feio que eu coloquei aqui, tá? Beleza? Então, né, criei aqui nessa função, né, para criar um novo usuário, certo? E aí eu vou criar dentro de Alpha, a gente vai ter ali uma função parecida com o mesmo propósito, mas que vai utilizar essa função do service aqui de user para criar um novo usuário, tá? Né? Então, olha só, vou importar aqui, olha, import, botar aqui, olha, export, const, sigapp. Ou a gente pode botar assim, create client, né? Client. E esse cara aqui, ele vai ser um async também. E esse cara aqui, ele vai receber um outro DTO, né? Um outro DTO. E esse DTO, a gente vai colocar ele aqui. Então, vamos lá, olha só. Import, no caso, user,
from generated Prisma, né? Então, export type create client DTO, certo? Esse cara aqui vai ser igual a pic user. E para criar um novo usuário, a gente vai precisar colocar ali o nome, o password, o e-mail. E aí, nesse caso, a gente não vai ter o type, né, ID. Né? Não faz sentido, né, o client, né, o client, por exemplo, assim, o usuário que é client, né, que quer apenas fazer compra, ele precisa informar qual é o tipo de usuário dele, né? Esse tipo a gente define dentro da própria função aqui, certo? Então tá aqui, a gente tem agora esse novo tipo, e aí o create client DTO vai ser utilizado exatamente aqui, né? Vou botar aqui client, né? Tá aí. E aí vão importar, né, esse cara, né? E eu também vou importar aqui, olha só, import create user, né, que eu vou importar dessa função aqui, né? E a ideia basicamente é eu chamar essa função, né, para criar um novo usuário, né? Essa função já está implementada aqui em user, você não precisa fazer o prisma aqui de novo, né? Fazer aquilo ali tudo de novo. Eu posso simplesmente chamar essa função, mas dessa vez, né, forçando com que o user type seja igual, né, ao client, né? Tá? Então faz isso aqui, olha só. Post user vai ser igual a client, né? E user type, esse user aqui, a gente pode até fazer o seguinte, olha só. Esse cara aqui, ele é do formato create user DTO, certo? E esse cara aqui vai ser igual a user types.client. Beleza, pessoal? Aliás, aqui, na realidade, é type ID, né? Type IDs. E aí, vamos lá. Então, essa é a ideia. O que ele está falando aqui? Aqui eu não coloquei aqui no create client, né? O E, né? Repeat password. Então, vamos fazer isso aqui agora. E, de fato, assim, para criar um novo cliente, né, um novo usuário cliente, ele também vai precisar, né, na hora de preencher o formulário, colocar a repetição de senha, né? Então, vou botar aqui repeat password. E aqui esse cara vai ser uma string, beleza? E aí, no caso, o erro aqui sumiu, ó. Tá? Então, tá aqui. Esse cara agora é um desse tipo, create user DTO. Então, eu posso aqui chamar aquela função, né? Botar assim, return await create user, passando o user aqui. Pronto, pessoal. Tá aí nossa função de create user, tá? Create client, aliás, né? Onde o tipo está forçado, olha só. O tipo eu forcei aqui, vai ser esse tipo aqui, né? Então, aqui, para criar um novo client, eu não vou ter o tipo de usuário, né? O tipo de usuário eu forcei aqui, né? Que vai ser do tipo client, certo? Então, beleza, pessoal. Vamos lá, então, seguir aqui para o nosso controlador. Então, aqui eu vou ter, olha, 3 rotas. Aqui eu vou ter, olha só, 3 funções. Peraí. Vou ter aqui 3 funções, ó. Vou ter, assim, a função segapp, a função login e a função logout. As rotas, no caso, né? Vão ser rotas aqui do controlador, né? Então, vou botar aqui, né, o rect request, esses dois caras. Express, raise response. Esses caras que vão ser async. E tá aí. Então, esse cara aqui vai ser o SIG app.
esse cara aqui vai ser o login e esse cara aqui vai ser o logout, tá? Beleza, pessoal? Então, lembrando que o login, o usuário também vai precisar preencher um formulário, né, informando do seu e-mail e senha, né, e a gente vai utilizar, né, no caso, aquele módulo o bcrypt.js, para a gente verificar se a senha que o usuário digitou na tela de login bate com o que está no banco, tá? Mas vamos então, né, primeiro criar nessa função SigApp, que é a função onde o usuário vai criar sua conta ali para ele poder fazer compras, né? Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai dar, então, assim, verificar, né, se o método que foi utilizado é igual a REC, aliás, é igual a GET, né? É igual a GET, porque se for, a gente vai chamar uma view que a gente vai criar aqui ainda, a gente vai criar um arquivo de rotas aqui também, e vou dar aqui res.render para ele renderizar o formulário, e aqui vai ser, no caso, alf barra figueap, né? Então, esse aqui vai ser, né, a gente vai chamar o alf.figueap.handlebars para renderizar, né, a página, né, que é com o formulário, né? Então, vou botar as rotas aqui também. Então, vamos lá. Import router from express. Const router é igual a router. E aqui vamos botar as três rotas. Router, pontos. Pode botar os três posts. Não são get, né? Cada um deles vai fazer uma mudança ali no servidor, né? Um vai criar uma conta, o outro vai inicializar a sessão, o outro vai encerrar a sessão, então são mudanças no servidor, então a gente não pode fazer requisições get aqui, né? E aqui a gente bota aqui, ó, alguma coisa, né, apropriada aqui. Vamos botar aqui, olha, auth controller, cara, aqui vai importar ele, aqui. Aliás, aqui não coloquei no export, né? Porque você nem aceitou ali. Export, default, SigApp, login, logout. Beleza? Então vamos lá importar esse cara aqui. Ó, importei ele. Então assim, aqui eu vou botar, olha só, SigApp. A gente pode fazer isso aqui, né? Opa. Ah, aqui faltou o ponto. Eu digitei errado de novo. Tá, então esse cara aqui vai ser o logout. Esse cara aqui vai ser o login. Vou botar aqui barra login. E aqui vou colocar barra logout. Tá, export, default, out. Vamos precisar adicionar esse novo roteador dentro do nosso roteador principal aqui, né? Então vamos lá, vou botar aqui. Alf, certo? E aí, vamos ser Ctrl V. Alf router. E aqui, alf. Tá aí, pessoal. Então já foi, né, adicionado, né, esse roteador aqui, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, né? Já temos aqui então, né, a função SigApp. Já está chamando aqui a view que vai ter o formulário de criação de conta. Então vamos adicionar essa view aqui no diretório views, né? Vamos botar aqui, ó, new folder, chamar aqui de alf. E aí vamos lá, botar aqui a sig app.handlebars. Tá aí, pessoal.
Só botar um teste aqui, para ver se a rota está funcionando lá na nossa aplicação. Então, barra alf, barra sig app. A aplicação está rodando. Tem um start. Recurso não disponível. SigApp. Aqui eu te dei certo também. SigApp, ok. SigApp. Pessoal, aqui como vai ter formulário, né, eu preciso também colocar um get, né, pessoal? O get vai ser para imprimir o formulário, né? E o post vai ser para processar, né, os dados do formulário, né? Mesma coisa no login, né? Esqueci do login aqui também, né? A gente vai ter um formulário de login e vai ter também uma rota para processar o login, então, tá aqui, então. Tinha esquecido essa parte, então tá aí, adicionou o teste aqui. Então, já estamos criando agora a nossa view, né, do SigApp, né? E aí, pessoal, olha só, eu vou abrir aqui, né, o product aqui, create product, para a gente aproveitar algumas coisinhas daqui, né? Então, já tem esse cara aqui, olha só, para a gente até ficar igual, né? Para ficar igual a mesma coisa, eu vou botar esse cara aqui, botar assim, ó, botar aqui criação de conta, criação de conta. Tem esse botão de voltar, vou botar aqui o barra aqui, né? E agora a nossa página tá assim, olha só. Né? Tá grande porque tá com zoom, tá, pessoal? O tamanho correto é esse aqui, tá? Então tá aí. Vamos também pegar daqui, ó, do Create Handlebars, esse cara aqui, olha só, de 8 colunas, né? Para ficar, os formulários ficarem com uma coerência, né? Aí vamos lá botar aqui um form, e aí vai ser um post, né? Para processar os dados do formulário vai ser a rota auth/sigapp, certo? Método push e o enctype, só não podemos esquecer do enctype, vai ser igual a multipart form data, né? Então, beleza, vamos lá então, né, criar esse formulário. Vamos lá no nosso get bootstrap, começar a pegar os inputs dali. Pesquisar aqui por form, aqui ó, já tem um e-mail aqui, dá Ctrl C nesse cara, Ctrl C, botar Ctrl V aqui, e aqui a gente vai editar, né? Aqui botar, né, vou botar primeiro aqui, né, o atributo name, né, que vai ser no caso, vou primeiro pedir o nome do usuário, name aqui, né? Então vou botar aqui name, o tipo, o type vai ser text, né? For name, e aqui botar seu nome, tá? E aqui eu vou botar placeholder João da Silva. Tá aí, pessoal. Beleza? Então vamos lá de novo, ó. Dá um Ctrl C aqui. E agora eu vou pedir para o usuário informar o e-mail dele, tá? Vou botar aqui, Alt, formar agora o e-mail, né? Aqui também, né? Ser do tipo e-mail, já faz a validação do e-mail ali. Se bem que a gente vai colocar o joy também depois. Ok, seu e-mail. Que mais que a gente tem que informar aqui? A gente precisa informar também, né, a senha do usuário, né? Então a senha, no caso, vai ser do type password. Aliás, vou botar aqui tudinho, ó. E-mail, alt, password. Beleza, pessoal? E vamos ter outro cara. Essa aqui não precisa de placeholder, certo? Não precisa. Aqui a gente pode botar, né? João, @example, placeholder, né? Mais ou menos assim, né? E a senha, né? Ok, a senha não precisa de placeholder. Eu vou aqui agora colocar repeat password. Então, vou botar aqui, ó. Alt,
repeat password. E aqui vai ser repita sua senha. Beleza? E por último, vamos colocar aqui o botão. A gente pode pegar o botão daqui mesmo, olha só. Aqui o botão. Aqui eu tinha colocado partials, né, para a gente poder aproveitar o mesmo formulário na página de criação de produto, bem como de atualização, né? Mas por enquanto eu vou deixar, né, assim aqui no nosso SIGApp, tá? Tá aí, pessoal. Nosso formulário de criação, né, de conta, né? Se a gente for aqui no nosso controlador, a gente, por enquanto, assim, nossa função SIGApp só está com esse processando aquisições GET, né? A gente já colocou aqui que a gente vai aceitar requisições POST para a gente enviar dados, né, do formulário. É justamente esse formulário que a gente criou aqui, né? Então, vamos continuar aqui, então, botar um else aqui, né, para caso o usuário submeta o formulário, o que a gente vai fazer aqui, né? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser recepcionar, né, os dados do usuário através do rec.body, né? Rec.body, então, tem os dados enviados via formulário, certo? Lembrando que quem coloca os dados no rec.body é justamente, né, esse middleware que a gente colocou aqui no arquivo principal da aplicação, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esse cara aqui, né? Assim, já que o nosso controlador, né, de produto, para criar um produto, precisa de enviar o arquivo de uma imagem, a gente utilizou esse file upload, esse middleware aqui, e ele já cria o Hackboard para a gente. Tá? Caso a gente não use arquivos, a gente vai ter outros middlewares mais adequados para trabalhar mais simples, aliás, né? Para trabalhar nesse caso, tá? Mas, né, só lembrando, quem cria esse hack.body, né, é sempre um middleware. Nesse caso, quem está criando para a gente vai ser esse file upload aqui, né? E aqui eu vou colocar as create client DTO, certo? Então, assim, está chegando nesse formato, né, aquisição, né? E aí, pessoal, assim, uma coisa que a gente vai ter que fazer, né, é fazer a validação desses dados aqui, igualzinho a gente tinha feito lá na questão aí dos produtos, né? A gente lá nos produtos criou um esquema ali, estão lembrados? Aqui em Product, a gente criou um esquema ali de validação, a gente vai fazer uma coisa parecida ali, né, com o usuário no caso, né? Então, a gente tinha criado aqui, né, um utils validator, né, para fazer essa validação para a gente, né? Esse validator aqui ele recebe para a gente, eu estou vendo aqui, estou lembrando também. Ele recebe aqui um esquema de validação que a gente vai criar, que é o esquema de validação da conta dos dados de criação de conta de usuário, né? Mais os dados, né? Os dados que estão chegando via rec.body, certo? E aí esse T aqui determina assim, qual é o formato dos dados. Aqui a gente está usando generics, então, lá do TypeScript, mas isso aqui nem é muito necessário. A gente nem passa na hora de evocar essa função, nem precisa exatamente passar esse cara aqui, tá? Mas aqui está indicando que esse data aqui, o formato dele está em aberto, depende da forma como você evoca a função utilizando, por exemplo, generics, mas isso nesse caso aqui é opcional, né? Então vamos lá, aqui no nosso controlador, a gente vai precisar evocar o controlador de alpha, né? A gente vai precisar invocar o validator passando o esquema de validação, mas os dados do rec.body que já foram carregados nessa variável aqui, né? Mas aí, pessoal, vamos criar logo então o nosso alf.schema. Alf.schema, certo? Então, a gente vai utilizar de novo o join, né, para fazer a validação, certo? Então, vamos botar aqui, olha, const vou botar sigin app schema vai ser igual a joy.object. Já falei sobre o joy antes. A gente vai validar um objeto,
E aí vamos avaliar cada elemento desse objeto aqui, as keys, né, cada propriedade, né? Então, no caso, o schema, ele tem ali um nome, né? Tem um nome, que vai ser uma string. A gente pode definir, por exemplo, um tamanho mínimo da string de 3. Vou botar 12 caracteres, né? Tem alguns nomes chineses que tem só 2 caracteres, né? Vou botar aqui assim. Botar aqui max, botar, por exemplo, 50 caracteres, no máximo 50 caracteres ali. Tem o nome do usuário. Eu vou dizer que esse cara aqui é obrigatório, tá? A gente também tem o e-mail. E-mail. O e-mail também, ele é uma string. Ele é um e-mail, né? Olha só, você pode fazer isso aqui, tá, pessoal? Ele vai validar se o e-mail em formato é válido ou não, né? Você vê que, por enquanto, quem está validando é o próprio HTML, né? Porque a gente tinha criado, olha só, as views aqui, né? A gente tinha criado aqui, ó, que o formato do e-mail, o e-mail é do tipo e-mail, né? Então, assim, se eu não colocar um e-mail válido aqui, ele vai reclamar, olha só. Mas, pessoal, como a gente está validando já com o Joy, a gente pode até tirar esse cara aqui, né? Botar, por exemplo, deixa aqui. Né? E vamos deixar o próprio Joy mostrar a mensagem de erro, porque aí fica tudo no mesmo formato, né? Na mesma ideia ali. Né? Não vamos misturar aqui. E esse negócio aí que é ruim, porque está em inglês, né? A gente está criando a nossa aplicação em português, né? Então vamos colocar texto aqui para não ter essa validação, tá? Então tá, então e-mail, eu vou botar um required aqui para dizer que o campo de e-mail ele é obrigatório sim, mesmo porque se não tiver e-mail, assim, o usuário não vai nem poder, né, se autenticar na aplicação, porque o login vai ser com e-mail e senha, né? Bem, o usuário também vai precisar formar um password. Nesse caso aqui vai ser Joy. E aqui, pessoal, o ideal seria a gente programar uma função custom para isso, tá? Uma função custom ela vai permitir você definir exatamente o que é, né, uma função válida, tá? Mas eu vou... o que é, na verdade, uma senha válida, tá? Mas eu vou usar aqui uma coisa bem simples, vou dizer apenas que a senha tem que ter no mínimo 6 caracteres, só de forma bem simplesinha mesmo. Apesar de que aqui o ideal seria a gente obrigar o usuário a colocar uma senha mais robusta, que tem caractere com a letra minúscula, maiúscula, números e caractere especial, tá? Então dá para a gente fazer isso aqui com Joy também, através daquele custom lá, tá? Bem, eu vou também dizer que esse cara aqui é obrigatório, né? É obrigatório o usuário informar uma senha. E olha só, aqui também a gente vai né, colocar o repeat password. Né? Eu tenho esses 3 campos aqui, mas no DTO, né, assim, no formulário preenchido pelo usuário, a gente tem esse repita a senha aqui, certo? E aí vamos colocar aqui, repeat password joy.string. Aqui, pessoal, olha só, aqui no repeat password, eu vou colocar, olha só, uma opção valid. E esse cara aqui, esse valid, vai me dizer, né, quais são os valores válidos para esse campo, tá? Quais são os valores válidos para esse campo? Nesse caso, qual é o valor válido aqui? Eu vou usar o joy também e vou referenciar, né, esse campo password. Olha só, com isso eu estou indicando que o único valor válido para o repeat password é o valor que está nesse campo aqui, no campo password, tá? Então, valid, ele me permite, né, eu definir quais são os campos, os valores válidos para um dado campo, e aqui eu estou dizendo que o único valor válido é aquele que já está definido, né, no campo password, tá? E esse cara aqui também, ele é obrigatório. Pronto, pessoal, só isso mesmo. São só esses caras aqui. Vou também colocar quem gosta lá do português, né? Import
Joy, e eu vou ter que lembrar não lembro aqui do nome do pacote. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui no esquema de product. Tá aqui, olha só. Na verdade, a gente vai importar as mensagens, né? Importar as mensagens, então. Então, tá aqui, importando as mensagens em português. Então, eu vou botar aqui, olha, message e passando as mensagens, né? Então, agora ele vai fazer a tradução das mensagens para português para a gente, né? Então, eu vou dar export default Sign App Schema, tá? Pronto, pessoal, tá aí nosso esquema, né, de validação para o SIGAP, né? Então, é, vamos lá, então, nosso controlador e para a gente usar esse cara, né? Vamos importar primeiro, usar aqui o validator, né? Vamos lembrar aqui o que o validator retorna para a gente. Então, o validator, ele retorna para a gente, né, um objeto contendo né, a chave, assim, o nome do campo, né? É o nome do campo, né? É, o nome do campo e o valor é o erro, né? A string de erro, né? Tá, então é isso. Então, né, aqui no controlador, vou botar assim, olha, erros é igual a validator, e aqui a gente vai passar, né, o sig app schema e user. Ele não precisa importar, não? Validator. Agora importou. É isso, pessoal. É isso, né? Então, ele vai retornar isso aqui para a gente, né? Um objeto contendo ali, né? É um objeto onde cada propriedade desse objeto é o nome do campo onde o erro aconteceu, erro do campo, né? Onde o erro aconteceu, mais a string de erro, né? Bem, ah, vamos então aqui usar o if para verificar se deu algum erro. Para a gente verificar se deu algum erro, basta a gente saber se esse objeto tem alguma propriedade, né? Se esse objeto ele é vazio ou se ele tem alguma propriedade. Para eu saber se ele tem uma propriedade, eu posso transformar esse objeto num array e eu vejo o tamanho do array, né? Vamos botar aqui object.keys. Esse cara que vai me ajudar a transformar um objeto num array. Vou botar o erros aqui. E aí, isso aqui vai ter a propriedade length para me dizer a quantidade de elementos do array. Tá? E no final das contas, a quantidade de erros que aconteceu. Né? Se esse cara aqui ele for maior que zero, então eu vou precisar dar um return. Olha só, vou precisar dar um return. Eu vou precisar dar um return chamando novamente a view, né? res.render, chamando novamente essa view aqui, porque a gente quer imprimir a view mostrando os erros que aconteceram, certo? Então, vou passar aqui, né, um objeto contendo os erros que aconteceram, certo? Fora isso, eu também vou passar, né, os dados do rec.body, né? Porque aí eu vou preencher o formulário com os dados que o usuário preencheu antes de enviar o formulário, né? Para que o usuário não tenha que digitar tudo de novo, né? Então, eu vou enviar esse user aqui também, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Então, vamos ver aqui. Aliás, uma coisa que a gente pode fazer logo aqui também é, se não der erro, a gente pode já adicionar esse usuário no banco, né? Const new user vai ser igual a create client passando user, né? Então, primeiro a gente valida. Se não der erro, a gente vai criar o usuário. E em criando o usuário, a gente pode dar res status. Aqui a gente. Eu não estou usando. Deixa eu ver se estou usando o Glotec aqui, peraí. Await res redirect. Não, estou não. Bem, então eu vou dar aqui
Vou mostrar a mensagem 201 do HTTP. Mensagem 201 quer dizer que o objeto foi criado, tá? Lembrando aqui do site, né, do HTTP Cats, né? Se você pesquisar aqui por 201, olha só. 201. E tá ali, ó, só created, tá vendo? Isso aqui é o significado. É, o gato criou aqui, né? Criou aqui a palhaçada dele aqui, né? Então tá aqui, ó, create, tá vendo? Tá vendo como assim cada status tem um valor semântico, né? Então 201 geralmente é a indicação de que alguma coisa foi criada no servidor, tá? Então esse é o retorno que eu, servidor, vou enviar para o cliente ficar ciente de que aquele novo usuário foi criado, tá? Cliente, no caso, seria o browser, né? E aqui eu vou enviar um JSON. Aliás, aqui, pessoal, a gente pode dar um redirect no usuário, redirecionar o usuário ali para, né, o barra. E depois a gente pode, depois que a gente criar a tela de login, a gente pode até direcionar o usuário direto ali para a tela de login, né? A gente pode fazer isso depois. Bem, olha só, isso aqui tudo eu vou colocar dentro de um try-catch, tá? Então, catch erro. E aqui, se der algum erro, eu vou dar um console.log erro. O que tá dando de errado aqui? Vai. Ok. Acho que esse cara é aqui, né? Pronto, assim. Tá, então vou dar um né, status 500 indicando que deu algum erro lá do servidor, né? E aqui eu vou dar um send, uma mensagem, erro ao cadastrar o usuário. Beleza, pessoal? Vamos lá tentar, né, usar esse cara aqui. Vamos lá, então. Aliás, a gente tem que preparar ali também, né? A gente vai precisar preparar a nossa view, né? Para mostrar, por exemplo, os erros, mostrar, por exemplo, user. Vamos lá, então, abrir o handlebars aqui, né? Para a gente poder mostrar esses erros para o usuário, né? E a gente viu lá aqui no Bootstrap, validation, tá aqui, ó. Então, assim, ó, deixa eu ver aqui de baixo. Então, para mostrar um erro desse aqui, a gente tem que colocar esses invalid aqui, isinvalid, aliás, né? Junto aqui com form control, olha só. A gente vai colocar junto com form control quando der algum erro, certo? Então, pessoal, vamos lá. Então, abrir aqui, ó. Então, aqui eu vou verificar, olha só, vou verificar com if. Se name, nesse caso eu vou imprimir, né, o isInvalid aqui. É isso? E aqui eu vou fechar o if. Não é isso, pessoal? E aí aqui a gente vai colocar a mensagem de erro. Olha só, a mensagem de erro vai ser esse cara aqui, olha só. A gente pode tirar esse ID daí. A gente pode tirar esse ID aqui. Então, né, tá aqui. A mensagem de erro vai ser essa. E aqui vamos colocar, no caso, né, o erros.name. Vamos ver se é isso aqui mesmo, pessoal. Vamos testar com o nome aqui. Então, vamos lá, olha só. Então, o nome do usuário precisa ter três ou mais, acho que é 2 ou mais caracteres, né? Eu vou botar só um A aqui. Ó, funcionou. Funcionou aqui, né, o nosso negócio, né? Então, vamos lá, eu vou repetir esse troço aqui em cada um dos itens de formulário, né? Na classe aqui vai ser invalid caso o erros e-mail esteja definido, né? Aqui mesma coisa com a senha,
Aqui botar erros password, certo? E aqui mesma coisa com o repeat password, esse cara aqui. E vamos agora botar aquele div ali também para mostrar os erros. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui vamos colocar e-mail. E aqui vamos colocar o password. E aqui vamos colocar o repeat password. Opa. Repeat password. Pronto, pessoal. Eu acho que é isso. Vamos lá, então. Testar aqui o formulário. Botar aqui algumas coisas inválida aqui. Por exemplo, e-mail inválido aqui, ó. Eu vou botar aqui uma senha qualquer. E aqui eu vou botar uma senha diferente, ó. Ó, você vê que, né, o formulário não está sendo submetido e está mostrando erro aqui para gente. Está mostrando esse aqui que ficou ruim, né? A gente vai ter que, né, tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ó, repeat password deve ser igual, né, o campo password. A gente vai precisar dar um jeito aqui de mostrar uma mensagem mais adequada aqui, porque não dá para entender, né? Mas aqui está correto, né? Aqui é um erro que aconteceu nesse campo aqui, o repeat password, porque esse cara aqui precisa ser igual, né, a esse campo aqui, né? Então, pronto, pessoal. Eu acho que é isso aí. Então, vamos ver esse cara aqui, como que a gente pode fazer aqui para melhorar, né, essa mensagem aí, né? Então, vamos lá no nosso Auth Controller. Auth Controller. Bem, isso aqui ele é um objeto onde o nome da propriedade é o nome do campo e o valor ele é o, o erro, né? Que seria, né, por exemplo, esse troço aqui, né? Então, eu acho que isso aqui resolve, pessoal. É só botar aqui, olha. P erros ponto repeat password. Isso aqui, se esse erro aconteceu, né? Eu posso dizer que esse cara ele vai ser igual ao erro que eu quiser aqui. O ideal seria a gente encontrar uma forma de vou colocar isso no próprio esquema. Aqui tá essa mensagem aqui. E tem como fazer isso, tá, pessoal? Eu que não estou lembrado aqui, mas tem como colocar aqui assim, o valor da mensagem. Mas aí tem que ser, porque assim, aqui nesse campo, ele pode ter erros, por exemplo, dele ser número, não string. Ele pode ser um erro, cara, deixou em branco. Então, essa mensagem aqui pode ser várias, né? Tem uma forma de mapear, né, para qual erro eu quero mostrar a mensagem, mas como eu não estou lembrando dessa forma aqui agora, eu vou utilizar dessa abordagem aqui, né, de colocar aqui, né, né, deve ser igual ao campo da senha. Então, assim, o valor deste campo deve ser igual ao do campo da senha. Pronto. Então, né, vamos ver ela se funciona. Tá, aqui a senha está vazia. Aqui eu vou botar uma senha diferente. Ó. Pronto, pessoal, tá aí. Tá aí. Então, pronto. Agora vamos ver se a gente está conseguindo criar, né, criar ali Agora que podia ter colocado aqui também, né, pessoal, um pontinho e tudo mais. E a gente poderia também colocar o nome do campo em negrito. A gente podia fazer umas melhorias aqui. Vou deixar a critério de vocês aí fazer essas coisas, tá? Mas vamos lá, então. Vou botar aqui, por exemplo, Fernanda Farias. E-mail Fernanda @ipomp, o fã do BR. E eu vou botar aqui uma senha, teste 123, teste 123. Você vê que assim, ele está permitindo eu colocar, né, uma senha simples, né? Então, o ideal é a gente programar uma custom lá para não permitir isso. Então, a pessoa tá aí, olha, direcionou o usuário para outra página. Então, se a gente for ver aqui, ó, tá aqui, né? Ver que o password está desse jeito aqui, olha só.
teste 1, 2, 3, certo? Então, está funcionando aqui, só que a gente vai precisar agora o quê, pessoal? A gente vai precisar usar o Bcrypt.js para criptografar essa senha aí, porque por enquanto ela está, né, crua desse jeito e a gente já falou que a gente não quer usar, né, essa abordagem que ela é insegura. Vamos ver se continua dando aqui rolar, pessoal. Que desde da última parte que eu dei, eu precisei reiniciar o computador. E aí vamos ver se permite aqui agora. Tá dando erro. Eu não sei porque eu vou precisar checar que erro esse aqui. Então tá, vamos lá. Vamos então, né? A gente vai então aqui no nosso service, não no service aqui, no user service, né? Para a gente criar a senha de forma criptografada, né? Criptografada, certo? A gente vai utilizar para isso nosso Bcrypt.js, tá? Então, vamos lá, olha só. Vou botar aqui, ó, import. Aqui a gente vai importar duas funções. É o hash. Aliás, não instalei o pacote aqui ainda, né? npm install bcrypt.js, né? Esse aqui é o primeiro pacote. Esse cara aqui a gente vai precisar também colocar um traço D aqui, né? Já que esse pacote não foi feito em TypeScript, né? Types bcrypt.js. Pronto. Então agora sim, ó. Hash from bcrypt.js, né? Isso aqui é uma das funções que a gente vai utilizar. E a gente vai também utilizar uma função para gerar o salt, né? Gerar aquela string aleatória lá que vai ser concatenada com a senha original do usuário para aí sim gerar o hash, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos lá, vou botar assim, olha, const password. Aliás, vamos lá. Primeiro, const salt vai ser igual a await gen salt. Olha só, esse gen salt aqui, ele, ele retorna uma promise, né? Ele retorna uma promise, tá? Então, por isso eu estou colocando o await aqui, e que bom que a função já tem a sync aqui. E na hora de gerar o salt, uma coisa que a gente vai colocar aqui também é o fator de custo, né? Aquele fator de custo que eu tinha mostrado para vocês aqui, que é esse cara aqui, né? Então, assim, eu vou colocar aqui um fator de custo, a gente poder colocar 10 aqui, mas ia ficar horrível, né, pessoal? Geralmente a gente não faz isso. A gente vai precisar, né, colocar isso no nosso arquivo env, né? Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Bcrypt rounds. E aqui eu vou botar o valor 10, tá? E aí vamos lá então no getChange. getChange, calma, deixa eu abrir aqui de novo. No getChange, eu vou colocar aqui esse novo cara, e esse cara aqui ele vai ser um inteiro. Ele vai ser um inteiro, certo? Calma aí, pessoal, o gato está querendo fazer palhaçada aqui. Vai ser o inteiro, certo? Então o int aqui no caso vai ser um validador, né, desse cara aqui, né? Aqui não é int não, estou enganado. Ah, é não. É não, pessoal, confundindo aqui. Mas aqui tinha alguma forma de definir que ele seria inteiro, pessoal. Vamos dar uma olhada lá no site deles aqui, no Invalid. Ó, esse barulho é o gato brincando aqui com a cortina, tá? Eu vou já tirar ele daí, mas eu só vou aqui no npm.js. Vamos dar uma olhada lá para a gente lembrar. Minha memória está falhando aqui. Como é que faz para a gente verificar aqui se o valor é inteiro? Pessoal, vou tirar o gato aqui rapidinho, tá? Vamos lá. Invalid.
E agora vai ficar miando ali. Cadê aqui? A internet caiu? Não, tá aí, né? Vamos lá lembrar do num int. Ah, aqui não tem int, né? Eu tenho que criar um mecanismo aqui né, criar um validador novo, né? Bem, então, pessoal, eu vou colocar num então mesmo, tá? E aí, né, assim, como aqui ele vai colocar, né, um valor, né? E o que esse num vai fazer vai ser converter esse troço para o tipo num ali do TypeScript, né? Então a gente não tem validação int, apesar de que ele também tem, né, igual o Join, um mecanismo lá para você poder fazer a validação ali também, né? Tem esse make validator que você pode, né, importar e aí ele te permite você gerar ali uma nova função de validação, né? Mas aí, pessoal, vamos lá então. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Então, olha só, eu vou precisar importar aqui, ó. Import na verdade, o getenv, né? Deixa eu ver se é o export default, assim. Getenv from utils getenv, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, const env é igual a getenv, né? Importei a função. Então, assim, se eu botar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar para mim, olha só, os atributos desse cara. Então, assim, o env aqui, ele é um valor numérico, tá vendo? Então, né, eu vou botar aqui, né, aqui o nosso decrypt rounds, certo? E é até bom que assim, esse mecanismo aqui do getenv, ele já converte ali para o tipo adequado, né? De fato, aqui tinha que ser inteiro aqui. O parâmetro aqui do round, do gensalt, né? Para gerar o salt, é o valor numérico, tá vendo? É o valor numérico, olha só, tá? E ele retorna uma promise, olha só, uma promise de uma string, tá vendo? Então tá aí adequado. Então agora vamos utilizar a função hash, né? Vou botar aqui const password vai ser igual ao wait também. A função hash que vai gerar a senha, ela também retorna uma promise. E aqui ele vai receber como parâmetro a senha do usuário, que ele digitou lá no formulário, mais o salt gerado aqui na linha anterior, tá vendo? Como é que a gente sabe qual é a senha informada pelo usuário? Vai ser, tá aqui em data.password, né? Dado vindo do formulário. E aqui eu vou botar o salt. Pronto, pessoal. Esse cara aqui vai ser pra gente, então, uma string, olha só. Vai ser uma string ali. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Password, no caso, vai ser igual, né, a esse password definido aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora se a gente consegue criar, né, assim, a conta do usuário com a criptografia já, né? Então, vou botar aqui, né, a nossa rota. Opa, tinha parado aqui a aplicação, né? npm start. Tá aí, ó, foi o nosso formulário. Vou botar aqui agora Daniel Fernandes, Daniel, arroba ufam.edu.br. E aqui a senha, eu vou botar de novo teste 123. Teste 123. Enviar. Olha, a gente foi direcionado para cá. Vamos aqui em user. E olha só quem está aqui, pessoal. Olha só. A senha do usuário, olha só. Senha bonitinha ali. Com rounds 10, olha só. 10 de round, né? Esse aqui é o Bcrypt. Tá vendo? Então tá funcionando. Uma coisa legal assim do Salt é que se algum outro usuário ele colocar a senha teste 123, esse hash que vai ser gerado vai ser diferente do outro usuário que tem a mesma senha, tá? Justamente por causa do Salt. Se não fosse o Salt, né, seria o mesmo hash, né? O mesmo hash.
Mas aqui, como gera um saldo diferente para cada usuário, então, no caso, o hash é diferente. Então, né, isso deixa, né, tudo bem mais, né, interessante, né? Porque, assim, se algum hacker ele tiver acesso a isso aqui, ele souber a senha de um usuário, né, ele não vai conseguir, com isso, descobrir outros usuários que têm uma senha igual, né? Então, tá aí, pessoal, o nosso Create User funcionando já aqui dentro da aplicação. Então, a partir de agora, o usuário já pode, né, criar a conta dele. Vamos só colocar aqui, olha só. Vamos aqui abrir o nosso template. Abrir o template e colocar aqui, né? Assim, uma opção, né, para o usuário poder criar a senha dele, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos lá nas views. Vamos aqui no layout. Então, está aqui, né, o carrinho, né? Assim, o carrinho de compra ali, né? A gente colocou aqui, tá esse UL aqui, né? Aliás, pessoal, a gente pode colocar esse cara aqui também, né? Ali naquele, assim, né? Acho mais coerente, né? Botar esse UL aí, né? Tudo que é lugar também. Inclusive aqui na direita, né? Ficar mais coerente assim, né? Pronto. Aí é bom. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Tá aí, ok. E agora vamos colocar aqui um outro link, que é o criar conta, né? Esse caso aqui vai ser, né, o alf.sig app, certo? E aqui eu vou colocar criar conta. Beleza, pessoal? Ficou itálico. Ah, tá. Tem esse cara aqui, né? Drop down item. Não, não é o drop down item. Ah, esse cara aqui, ó. Vamos copiar isso tudo aqui, né? Não, isso aqui... Não, calma aí. Isso aqui, ele é o drop down, tá? Vamos pegar de link mesmo. Tá aqui, esse cara aqui, ó. Esse aqui que eu tava querendo. É um cara exatamente assim. É o Nav item e aqui o Nav link, né? Então tá aqui, ó. Nav item, né? E aí, vamos só então colocar, né, essa classe aqui. Tá aí, pessoal, tá aí. Vou só colocar agora uma margem aqui, né? Assim, um padding aqui, deixar esse cara um pouquinho mais para um pouquinho mais ali para a direita, botar aqui um px, por exemplo, igual a px3. Ó, ficou mais para a direita. O carrinho, ele ficou muito para cima, né? Se eu botar zero aqui, vai descer tudo. Eu não queria isso, não. fs. Mas tá aí, pessoal. Tá aí, nosso carrinho com criar conta. Tá funcionando aqui. Então agora, se o usuário criar aqui, vai poder criar a conta dele. Qual vai ser a ideia? Olha só. Eu vou, assim, quando o usuário criar a conta, eu vou então, né, por enquanto eu estou direcionando o usuário para a tela. Opa. Eu estou direcionando o usuário para a página principal. Né? A gente está fazendo isso aqui, ela só direciona o usuário para a página principal. Mas eu quero, assim, depois que o usuário cria a conta, eu vou direcionar o usuário para a tela de login, né? E aí, depois que o usuário loga, a gente vai tirar esse troço daqui, ó. A gente vai tirar esse troço daqui e dar a opção, por exemplo, para o usuário poder fazer o logout da conta dele, né? Então, a gente pode tirar o criar conta, colocar logout. E assim, aqui também, a gente vai colocar também, né, pessoal, aqui, ó, uma opção de login. Né? Vamos colocar uma opção de login aqui. Botar aqui a opção de login, ó. Então, o usuário que tem
a conta, ele vai poder efetuar o login. Peraí, opa, não, na verdade não é assim, né? LI, pontos, nav, item, ele cria para a gente o LI, e aí aqui sim, agora sim, um do lado do outro. Aqui a gente pode tirar, né, esse cara aqui. E tá aí, ó. Criar conta, login. Esse cara aqui não está funcionando aí, né? A gente vai criar ainda, né, a opção de login ali, né, para o usuário, né? Então, assim, na hora de criar o login, né, o mecanismo de login, a gente ainda vai criar aqui dentro do Alf ainda, né? Vamos criar aqui dentro ainda. Já até colocamos aqui nessas duas opções, com as rotas já definidas também. Né? O login vai ter um formulário também. Então, tem o get, tem post, né? O post vai processar. E a gente vai aprender como é que a gente faz para verificar se a senha do usuário está correta, né? A partir do Bcrypt.js, né? O Bcrypt.js ele tem aqui Auth Service. Ele tem aqui, olha só, outra função que é o compare, permite você comparar, né? Você comparar a senha que o usuário digitou na hora do login com o hash que está no banco, tá? Ele vai retornar ali, né, um valor ali para indicar se o usuário digitou a senha correta ou não, tá? Então a gente já vai, né, fazer isso aí, certo, pessoal? Então, obrigado. E aí, daqui a pouco eu vou começar a gravar aqui a nossa terceira aula, né? Então, valeu.